Flamengo! Salve, salve família, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que momento do seu dia você vai estar assistindo esse conteúdo, acho que a grande maioria é um boa tarde, afinal de contas são mais ou menos 1h05, 1h10 aí, a gente tá gravando antes esse vídeo, mas ele vai ao ar mais ou menos nesse período, a hora que você deve estar esquentando aquela marmita, deve estar pensando no almoço, ou está descansando o almoço, ou dando aquela fugidinha do trabalho para ficar muito bem informado e informada sobre o universo rubro-negro aqui no Odds Fla. Peço só o teu like, a tua inscrição, e se você puder hypar esse vídeo, tem uma opção nova aqui no YouTube que ajuda os produtores de conteúdo que ainda não tem 100 mil, 150 mil, 500 mil inscritos a chegar para mais pessoas. Então ajuda o meu trabalho aí a aparecer para mais pessoas, que eu vou ser muito grato. Você que vai estar sempre muito bem informado, eu vou sempre bater nessa tecla sobre o Flamengo mais querido do mundo aqui, porque a gente junta tudo, traz e comenta bastante. Gosto de ver os comentários que vocês deixam aqui nos vídeos. A gente tem as lives também que em breve vamos voltar, que aí você vai ser escutado aqui por mim também. A gente debate ao vivo, enfim. A ideia é sempre a gente trocar essa ideia sempre sobre o Flamengo, que é o nosso maior interesse, né? Vambora então, que tem bastante coisa pra gente falar. Vem data FIFA. É um momento meio sabático, né, pra gente de futebol. Eu confesso que, nossa, eu acho chatérrimo esse período de data FIFA, mas como consumidor, né? Entretanto, como torcedor do Flamengo, entendo que é um momento muito importante pro Felipe Luiz, que acabou de chegar, vai ter aí dias tranquilos para ele poder trabalhar, treinar, buscar implementar as suas ideias ali de maneira mais prática, né? Até o momento ele mesmo disse que foi mais vídeo, foi mais na conversa. Os jogadores do Flamengo são jogadores experientes, né, inteligentes, então conseguiram assimilar bastante coisa do que foi conversado certamente. Então agora o Felipe Luiz vai ter mais tempo para trabalhar isso na prática, no dia a dia com os jogadores, e a tendência é de um Flamengo melhor pós esse período de data FIFA. E se tem data FIFA, tem convocação. Se tem convocação, tem gente do Mengão que pegou o avião. Olha só que rima ruim, mas enfim, pegou o avião para servir a sua seleção. Arrascaeta, Varela e De La Cruz vão servir a seleção uruguaia, que teve uma polêmica, inclusive o Luizito Soares, que se aposentou na seleção, soltou lá um monte sobre o Bielsa, que não dá nem bom dia, enfim, teve esse murmurinho lá e, enfim, o Bielsa segue no comando da seleção uruguaia, da Celeste, e convocou a Arrascaeta, De La Cruz e Varela, como de costume, né? Ele sempre leva esses três jogadores ali. No Flamengo, normalmente o Vinha também, só que o Vinha tá lesionado, só volta na próxima temporada, tá? Então, os três uruguaios que estão disponíveis do Flamengo foram convocados e se apresentam na seleção uruguaia para os compromissos pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O Uruguai vai encarar o Peru no dia 11 e Equador no dia 15, tá, gente? Equador, o Plata equatoriano, mas dessa vez não foi lembrado. Ele que frequentou bastante a seleção equatoriana naquele período no Al-Sadd que ele estava afastado, ele parou de ser convocado, mas de repente tendo sequência no Flamengo pode ser que seja um jogador novamente selecionável, tá? Citamos os uruguaios que foram convocados, gente. O Fabrício Bruno também foi convocado, tá? O zagueiro foi convocado para a seleção brasileira nesse domingo. O atleta do Flamengo entra na vaga do Militão, cortado por lesão. O zagueiro do Real Madrid aí sofreu uma lesão, não vai poder servir a seleção brasileira. A seleção do Dorival Júnior enfrenta o Chile na quinta-feira em Santiago e o Peru no dia 15 em Brasília pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, tá, gente? A apresentação dos jogadores da comissão técnica está marcada para a próxima segunda-feira, famosa hoje, em São Paulo. Teve até um bafafá, CBF, Corinthians, que eles iam treinar lá no CT Joaquim Grava, mas parece que mudaram ali, aquela questão da Copa do Brasil, a reclamação, enfim. Mais uma situação aí envolvendo CBF, Corinthians, futebol mesmo que é bom, pouco se fala lá na CBF. Mas enfim, deixar abaixo, né? Inclusive falando em CBF,
Eu lembrei, né, parabenizar aqui a seleção brasileira de futsal, que foram aí campeões mais uma vez da Copa do Mundo. Parabéns pra essa galera que tem pouco investimento e, cara, sempre tiram muita onda. O Léo Ortiz, por exemplo, que o torcedor tá apaixonado por ele, ele é um cara que tem a sua origem ali no futsal, até questão familiar mesmo, né? O pai dele jogava muita bola, o futsal ali é a base do futebol de campo profissional. Boa parte dos grandes jogadores, dos craques que surgiram, vieram do futsal. Então, o futsal é uma modalidade muito importante e parabéns à galera lá da seleção brasileira que levantaram esse caneco em cima da Argentina ainda, né? É sempre melhor em cima da Argentina. Bom, avançando, falamos dos convocados e os jogadores do Flamengo, né? Que venceram muito bem o Bahia e receberam folga, tá, gente? Até a terça-feira, até amanhã, dia 8 de outubro. E vão se reapresentar na quarta-feira, às 3 horas da tarde, para iniciar a preparação para o jogo contra o Fluminense no dia 17 pelo Brasileirão. Tiveram essas folgas aí e vão ter agora várias sessões de treinamento. Geralmente essas folgas eles colocam casadas ali, que de repente é uma semana que faltou, folga, e aí já adianta uma outra, que aí você consegue ter uma semana cheia. Não, isso aí, gente, acontece com todos os treinadores, né? Seja um momento bom ou ruim. Reclamava muito do Tite, teve isso com o Vitor Pereira, enfim. Com todos os técnicos nós vimos situação semelhante, e isso é uma questão trabalhista, isso é uma questão que está na lei, e aí os clubes, os treinadores e os jogadores se acertam ali para conseguir ter semana cheia de trabalho, e cara, você tem uma folga casada, é bom que você consegue fazer mais coisas e descansar também um pouquinho mais. Essa informação é do Vene Casagrande, tá, gente? Da reapresentação. Avançando aqui na nossa pauta também, o Wesley, tá? Não tem lesão diagnosticada, gente. A situação dele preocupou um pouco depois lá do jogo do Bahia. Após ser submetido a uma bateria de exames, foi confirmado que o lateral Wesley não sofreu nenhuma lesão no lance do jogo contra o Bahia. Embora tenha aparentado sentir uma contusão na coxa, tratava-se apenas de uma cãibra. Reavaliado, não precisará passar por novos exames. O lateral direito segue firme, consolidado como titular de Felipe Luiz. O Felipe Luiz tem gostado bastante do Wesley, que tem melhorado muito, tá, gente? Costumo falar muito lá nas lives do Júlio, aqui com vocês também, que o Felipe Luiz gosta de atacar os intervalos, que é aquele espaço entre o lateral, o zagueiro, outro lateral, a jogada do primeiro gol, o Wesley ataca esse intervalo, que estava com bastante espaço ali, e ele ganha melhor, cruza para o Bruno Henrique, que chuta, e no rebote o Ayrton Lucas consegue fazer o gol. Os laterais pisando muito na área também. Isso é um ponto positivo do Felipe Luiz, povoando bastante a área. Bom, e falando do efeito Filipinho, o Wesley melhorou, atacando intervalos, preenchendo mais a área. O efeito Filipinho tá on, tá, bebê? O Flamengo é o time das Américas com mais chances claras de gol em outubro de 2024, são 9 no total. São 2 jogos, 2 vitórias, 100% de aproveitamento e 3 gols marcados. São 32 finalizações, 55,5% de posse de bola, os dados do SofaScore. Vale ressaltar, gente, até o Luiz Henrique diz muito isso, o técnico. Ele é meio marrento e tal, mas nisso ele tem razão. Na época ele estava treinando a seleção espanhola, não lembro se foi na Copa do Mundo, enfim. Onde ele disse, o trabalho dele é levar o atleta até uma situação de gol, até uma chance clara de gol, até uma situação onde ele vai finalizar. A finalização é fundamento, assim como o passe. É claro que o time tem que estar bem posicionado, o time tem que estar bem treinado, mas fundamento é do jogador. E o Flamengo tem tido oportunidades de fazer até mais gols do que conseguiu nos últimos jogos. Foram 3, mas, cara, se a gente for parar aqui pra enumerar as chances criadas pelo Flamengo, o Gerson, cara, o Gabriel Barbosa, o Flamengo tem perdido muitos gols naquele momento de finalizar e com condições claras de finalizar com tranquilidade, inclusive. Tá? Teve o lance, o passe do Gerson logo no início do jogo, que o Gabriel ele poderia finalizar com tranquilidade, tentou tirar do Marcos Felipe e ele fez a defesa. O Gerson tentou tirar do Hugo Souza e não conseguiu. Então ali erro crasso do finalizador. E o Felipe Luiz tem conseguido levar o Flamengo até a área do adversário e deixando os jogadores em situações claras de gol.
Esse é o principal trabalho do treinador. E aí a gente tem que tecer as críticas ao jogador que não finalizou como deveria e o que ele precisa fazer para melhorar, enfim. Mas, de fato, o Filipe Luís conseguiu mudar isso que o Tite estava com muita dificuldade. Fazer esse Flamengo ter chances claras. Dado momento, o Tite não conseguia mais fazer isso. O time do Flamengo muito apático e o Filipe Luís fez algumas mudanças ali. Muita gente vai falar pra você que é o feijão com arroz e não caiam nesse discurso, porque isso soa até pejorativo. Não tem feijão com arroz, como o trabalho do Dorival Júnior não tinha feijão com arroz. E feijão com arroz é muito bom, tá? Eu como todo dia, inclusive. Mas isso soa pejorativo. E o Dorival fez um belíssimo trabalho no Flamengo, mudando muitas coisas. E o Filipe Luís está mudando muitas coisas no Flamengo. Isso não é feijão com arroz. Isso é uma baita aula de culinária, inclusive, tá? Avançando na nossa pauta, o Marcos Braz concedeu uma entrevista à Raíza Simplício, minha grande amiga Rai, onde ele falou sobre a possível renovação do Gabriel Barbosa, citou uma analogia ali de casamento, onde com o Filipe Luís pode ser que o Gabriel renove, né? O Flamengo ainda não descartou. O Gabriel não disse que abertamente que não vai renovar com o Gabriel, e o Gabriel ainda não aceitou uma proposta de um outro clube. Foi isso que o Marcos Braz deu a entender. Então ninguém separou ainda, pode ser que haja uma reviravolta nessa situação. E aí vem a minha opinião, que é um escárnio você dizer isso. Principalmente o vice-presidente de futebol, que vai sair do clube em dezembro. O próximo triênio ele não vai participar, pelo menos não diretamente. Então não é ele que tem que renovar com o Gabriel Barbosa. No dia 10 de dezembro, quem for o presidente que vai resolver essa situação, se o Gabriel está merecendo ou não, ele fará essa avaliação junto de toda a sua comissão, de todo o seu departamento, vice-presidente de futebol dele, o diretor de futebol dele, gerente, e assim vai. Já fizeram um contrato com o Filipe Luís até o final de 2025, que já é pra mim muito antiético. Eu critiquei muito o Corinthians quando fez isso com o Mano Menezes, o Duílio Monteiro Alves, e vou criticar agora também, porque isso é antiético. Independente se você é a favor ou contra do Filipe Luís, isso é antiético. Quem tem que tomar essa decisão é o próximo presidente, você não pode tomar a decisão por ele, pô. E se for um cara da oposição que pensa completamente diferente de você, pensar diferente do outro não quer dizer que o outro esteja errado. Então muito ruim essa entrevista do Marcos Braz. Pra mim, ali foi antes das eleições aqui do Rio de Janeiro. Acho que ele tentou também usar isso ali como uma forma, né, de ganhar alguns eleitores. Bom, pelo menos essa foi a minha interpretação. Ele não teve êxito, né? Não foi reeleito aqui no Rio de Janeiro. E essa fala dele, muito ruim, muito ruim. Quem vai fazer essa avaliação, se vale a pena renovar com o Gabriel, é o próximo presidente e o seu departamento de futebol. Não cabe a ele, não cabe ao profissional que não estará mais lá em dezembro tomar uma decisão de renovar com um atleta, ainda mais um valor altíssimo por 3, 4, 5 anos. Não é ele que pode tomar essa decisão, ou melhor, que deve tomar essa decisão. E sim, o próximo presidente e todo o seu staff ali que vai fazer parte desse próximo triênio, tá? É isso, galera. Quero saber de você. Essa entrevista do Marcos Braz, você é a favor da renovação do Gabriel Barbosa? Inclusive o próprio Marcos Braz fazendo essa renovação, o Rodolfo Landim fazendo essa renovação. Comenta aqui embaixo, eu quero muito saber a tua opinião. Deixa o like, se inscreve no canal, hypa esse vídeo que ajuda muito o nosso trabalho aqui a crescer, a ser entregue para mais pessoas. Valeu? Tamo junto, beijo. E ativa o sino também das notificações pra você receber a notificação sempre que tiver vídeo aqui novo no Desfla. Tem vídeo, tem shorts. A gente vai voltar com as lives também. Muito conteúdo pra você curtir muito o Flamengo aqui com a gente. Beijo no coração, porque eu fui. Valeu! Flamengo!